dia, boa tarde, boa noite, caro telespectador, se você estiver acompanhando pelo nosso canal de YouTube, e caro ouvinte, se você estiver acompanhando por nossas plataformas de podcast. Estamos de volta para mais um episódio do Podcárdio, o podcast da Sociedade Brasileira de Cardiologia do Rio Grande do Norte. E hoje, no quarto episódio, vamos ter uma temática bem especial. Vamos falar sobre valvopatia mitral. E para falar sobre esse tema tão especial, temos a honra de ter aqui no nosso estúdio a doutora Hanna Pessoa. Doutora Hanna, que ela que é médica pela UFRN, fez cardiologia pelo INCOR e é especialista em válvula e ecocardiograma. Seja bem-vinda, Hanna, e agradeço a participação. Obrigada, Antônio. Queria agradecer a você o convite, a SBC também. É uma honra estar aqui no Podcárdio. Vamos falar desse assunto que é tão atual e tão interessante, né? Então vamos lá, Hanna. Vamos dividir esse podcast em duas partes. Vou falar inicialmente sobre estenose mitral, fazer alguns questionamentos, fazer algumas discussões e depois a gente vai para a insuficiência mitral. E falando sobre estenose mitral, a gente mora num país onde tem uma alta incidência de doença reumática. E a gente sabe das sequelas que essa doença traz na válvula, principalmente a questão da estenose mitral. E durante muito tempo, até onde eu sei, ela liderava como a principal causa etiológica da doença estenótica mitral. Ainda está nessa liderança? E quais são as principais etiologias? Perfeito. A etiologia reumática ela ainda é a principal causa no nosso país, nos países em desenvolvimento de uma forma geral. Só conceituando, então, para quem está ouvindo a gente, a estenose mitral é quando a válvula mitral ela tem dificuldade na sua abertura. Então, no momento da diástole, no enchimento ventricular, a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo ela fica dificultada. A principal etiologia ainda é reumática no nosso país. Ela se caracteriza, por exemplo, no ecocardiograma com acometimento principalmente das bordas dessas válvulas. E aí, em sequência, ela vai começando a acometer o resto do corpo da cúspide até as suas bases. E além dessa causa, a gente tem algumas outras, como a degenerativa, que é o contrário, né? Então, a degenerativa começa calcificando o anel mitral, acontece mais em pacientes idosos, ao contrário da reumática, que acomete muito paciente jovem. A degenerativa, ela acomete mais os pacientes idosos, é uma válvula bem mais calcificada, bem mais endurecida, a gente vê essa descrição de bastante cálcio, principalmente no anel, no ecocardiograma, e a gente tem algumas causas um pouco mais raras, então a gente tem causas, por exemplo, reumatológicas, como lúpus, artrite reumatoide, síndrome carcinoide, que é bem mais raro, mas também são causas que a gente pode citar. Tá. E quando a gente fala de estenose mitral, a gente pode classificar essa doença de acordo com a gravidade, né? A gente sabe que a gente tem um exame padrão que a gente utiliza, é o ecocardiograma. Existem alguns parâmetros, a gente tem equação de continuidade, planimetria, gradiente transvalvar. Como é que o cardiologista clínico, quando recebe esse ecocardiograma com esses parâmetros, como é que ele deve avaliar? O que seria cada um desses parâmetros e como seria o acompanhamento? Como é que se recomenda em relação a esses parâmetros? Perfeito. Então, assim, hoje o que a gente mais recomenda para avaliar a gravidade anatômica da estenose mitral é realmente a área valvar. A gente tem a questão do gradiente também, né? Quando a gente tem uma válvula que tem dificuldade de abrir, ela gera um gradiente, mas esse gradiente ele depende muito da volemia do paciente, do estado hemodinâmico do paciente. Então, a gente se baseia hoje mais na área valvar. Inclusive, a diretriz americana, mais recente, ela recomenda só a área valvar para graduar essa gravidade. A área valvar abaixo de 1,5 é considerada uma estenose mitral importante. Ela pode ser calculada, né, através da planimetria direta, que é uma das que você citou. A planimetria direta ela pode ser feita pelo método 2D ou 3D. Ela é a mais fidedigna quando bem feita, quando o paciente tem uma janela adequada, quando é feita, por exemplo, pelo eco transesofágico, que ele vai ver um pouco melhor, quando o paciente tem pouco cálcio, quando não tem FA, porque realmente é a medida direta daquela área. Mas a gente tem alguns outros cálculos, que são cálculos baseados em hemodinâmica, que é a equação de continuidade, tem o PHT e tem o método de PISA. Seria demais a gente explicar exatamente como são feitos aqui, mas são métodos indiretos de medida dessa área valvar baseado na hemodinâmica dessa válvula. Ah, entendi. Então, o ideal seria acompanhamento. Você recomenda o cardiologista clínico receber aquele cardiograma, o parâmetro que ele vai ficar acompanhando. A área valvar. A área valvar, tá. Isso. E com relação a sintomas, Hanna, chega aquele paciente no seu consultório, quais são os sintomas que o cardiologista clínico tem que ficar atento?
Perfeito. O sintoma mais comum é realmente a dispneia. Então, o fato de ser uma estenose a nível mitral, a gente poupa o ventrículo esquerdo, né? É uma coisa que a gente tem que lembrar, muita gente acaba esquecendo, acha que vai ter sobrecarga de ventrículo esquerdo, não. A nossa sobrecarga é principalmente do átrio esquerdo e, consequentemente, do pulmão. Então, a principal queixa é a dispneia. Dispneia aos esforços, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Esse paciente, claro, pode ter alguns outros sintomas secundários à congestão, então tosse, hemoptise. Esses pacientes podem também ter rouquidão por compressão do nervo laringeu recorrente. Então, são os sintomas mais clássicos, mas a dispneia é o que mais vai chamar a atenção. E lembrando também a palpitação, né? Sim. Se esse paciente evolui com fibrilação atrial ou até com extrasístoles atriais mesmo, ele pode ter esses sintomas de palpitação. E como é que você recomenda? Você está lá no consultório, o caso do clínico está lá no seu consultório, então o paciente chegou com esses sintomas, chegou a fazer um exame no ecocardiograma, constatou estenose mitral. Como é que você recomenda que deve ser esse segmento? De quanto tempo acompanhado, quanto tempo pedir um ecocardiograma, essa avaliação periódica? Perfeito. Então, se o paciente ele tem um acometimento reumático na válvula ou calcífico, se eu já vejo que ele tem degeneração e a estenose ela é discreta ou moderada, eu posso fazer um acompanhamento anual de ecocardiograma. Se já é uma estenose mitral importante, mas ainda não tem sintomas, ainda não tem complicadores, ou seja, ainda não tem indicação de intervir, eu vou fazer o eco a cada 6 meses. Eu vou ser um pouco mais rigoroso nesse acompanhamento. Tá, legal. Então, se o paciente está sintomático, então você faz o acompanhamento mais de perto, né? E assintomático. Assintomático. E aproveitando, e quando é que você vai indicar a cirurgia? Quando é aquele paciente você vai dizer, esse paciente agora realmente não dá mais para acompanhar clinicamente, vamos partir para a cirurgia? A indicação de intervenção, né? Eu vou chamar assim porque a gente tem mais do que só a cirurgia como opção, mas a intervenção ela é indicada no paciente que está sintomático. Então, tem uma estenose mitral importante, né? A primeira coisa é olhar a anatomia. A estenose mitral é importante, eu vou ver a etiologia, claro, e aí depois eu vou olhar se esse paciente ele é sintomático. Se for, eu já tenho indicação. Se o paciente for assintomático, eu posso olhar ainda se esse paciente tem complicadores. Os complicadores para a estenose mitral são hipertensão pulmonar, então PSAP acima de 50 em repouso, 60 em exercício, e a instalação nova de uma fibrilação atrial. Certo. E você já aproveitar até sua deixa, você falou que tem outras formas de intervenção, a gente tem hoje a valvuloplastia mitral, né, por balão. Quando é que a gente indicaria esse procedimento para hemodinâmica? Perfeito. Então, a valvuloplastia mitral por catéter balão, ela é indicada para pacientes de etiologia reumática. Retomando um pouquinho do que eu falei, né? Os pacientes, eles têm mais acometimento da ponta da cúspide e eles fazem fusão das comissuras. Então, o balão ajuda a abrir essas comissuras. Então, sempre nos reumáticos. No degenerativo, o benefício ele não é tão bom. E aí, a gente vai avaliar algumas coisas. Então, eu tenho que avaliar no eco se esse paciente ele é candidato. Existe o score de Wilkins-Block, que ele vai, de uma forma geral, avaliar o acometimento dessa válvula. Quando o Wilkins ele é de até 8, esse paciente tem condições de fazer a valvuloplastia por catéter balão, no sentido de que o resultado tende a ser melhor com esse score assim, né? Score de 9 e 10 dá para considerar se a gente pensar que, se a gente perceber que o acometimento subvalvar e que a calcificação são inferiores a 2 de pontuação, tá? Mas, além dessa anatomia favorável, esse paciente não pode ter uma insuficiência mitral maior que discreta, porque como eu vou balonar, essa insuficiência mitral ela pode piorar. Então, se for moderada ou importante, contraindicação. Tenho que realmente ir para a cirurgia. E também eu tenho que avaliar se esse paciente tem trombo ou evento tromboembólico recente, faz o eco transesofágico, descarta a presença de trombo. Claro que essa contraindicação ela é relativa. Eu posso anticoagular o paciente, se ele tiver condições de esperar um pouco, eu posso anticoagular esse paciente e tentar novamente. Por que a valvuloplastia é tão importante? Porque na etiologia reumática, esses pacientes eles são muito jovens, e aí eu posso tentar poupar esse paciente de uma cirurgia, né, que provavelmente não vai ser a única na vida dele, é muito raro que seja uma única cirurgia, então eu vou poupar esse paciente de fazer uma cirurgia tão precoce. E o que seria, só para quem não sabe, o que seria esse score? O que é que ele avalia? Então, ele avalia a característica da válvula de uma forma geral. Então, são 4 critérios, cada critério ele pontua de 1 a 4,
1 é o acometimento mais discreto, digamos assim, e 4, o mais grave. Se a gente pensar que a válvula, a etiologia reumática, ela acomete principalmente da ponta das cúspides para a sua base e da ponta da cúspide, né, lá da pontinha até para o aparato subvalvar, de cima para baixo, eu vou sempre ter a pontuação de 1 a 4 baseado nisso. Então, por exemplo, espessamento da cúspide. 1 tá só na pontinha, e aí sucessivamente até 4 acometer, inclusive a base. Eu vou ver a parte de acometimento subvalvar, ou tá só pertinho da cúspide, ou já tá pegando cordoalha até chegar na musculatura. Calcificação, se essa calcificação é discreta, até importante. E, por último, eu tenho o critério do espessamento folheto, eu já falei, da mobilidade dos folhetos, que também tem a ver com o acometimento das válvulas, né? Então, quanto mais para a ponta do folheto, mais móvel ele é, quanto mais eu vou pegando a base do folheto, ele mais rígido. Então, eu vou avaliar esses 4 critérios, dei uma pontuação de 1 a 4 para cada um. E aí, na soma, eu não posso ter mais do que 8 para indicar a valvuloplastia com sucesso. Sucesso bom. Legal. E no paciente que você indicou cirurgia, vamos falar da prótese, né? A gente sabe que tem dois modelos de prótese, a gente tem a prótese biológica, tem a prótese mecânica, metálica. O que é que você recomenda nesse critério de escolha? Qual é a recomendação? Quando você vai ir para um lado, para o outro? Então, isso é uma pergunta bem complexa, que na verdade na vida a gente tem que individualizar e levar em consideração também a vontade do paciente. Mas tentando estabelecer algumas coisas que a gente precisa pensar, né? O paciente, por exemplo, que é jovem e, por exemplo, um reumático, ele costuma manifestar a doença muito jovem, ele vai precisar operar várias vezes ao longo da vida se eu vou colocar uma prótese biológica, porque a prótese tende a durar, em média, 10 anos. E no jovem, ela costuma durar um pouco menos, no idoso um pouco mais. Então, nos pacientes jovens, eu tenho que pensar em colocar, por exemplo, uma mecânica, porque eu quero que essa prótese dure mais ao longo da vida e que esse paciente precise de menos intervenções. Já no idoso, se eu coloco, por exemplo, num paciente de 70 anos, uma prótese biológica, essa prótese pode ser que acompanhe ele para o resto da vida e ele vai ganhar uma cirurgia só. E aí, a maior vantagem da prótese biológica é não precisar anticoagular. E aí vão os outros pontos que a gente precisa observar, né? Quando a gente pensa em colocar uma prótese mecânica, a gente tem que pensar nas condições de anticoagulação para esse paciente. A anticoagulação com a prótese mecânica, ela precisa ser com varfarina. Então, meu paciente precisa ter um fácil acesso ao sistema de saúde. Se é um paciente que ele não vai conseguir vir ao sistema de saúde para coletar o INR com frequência, ou se ele não tem condições financeiras de repente, comprar um coágulo check para checar em casa e ajustar a varfarina, eu tenho que pensar que esse paciente realmente não é candidato a uma prótese mecânica. Outra coisa que eu preciso avaliar, a profissão. Então, se a profissão ou até o hobby, né, do meu paciente é uma profissão de risco para se acidentar, então é um pedreiro que sobe num andaime, ou então é alguém que anda de moto, aquilo ali provavelmente não é bom anticoagular para esse paciente, porque em caso de acidente vai ser uma coisa muito grave. Então eu tenho que avaliar também essa questão. E também da preferência do paciente. Lembrando que a prótese mecânica tem um segundo inconveniente, além da questão da anticoagulação, que é um pequeno barulho, que para muitas pessoas aquilo ali se torna, para a maioria, né, se torna imperceptível, como um relógio batendo dentro de casa. É o som parecido com um clique de um mouse, mas que para algumas pessoas isso pode ser realmente insuportável. Então, eu já vi paciente pedir para tirar a prótese mecânica porque estava enlouquecendo, e foi isso nas palavras dela, com o barulho. Então, é uma coisa que a gente tem que avisar e tem que lembrar de avisar para o paciente. Mas, de uma forma geral, a principal vantagem, então, da mecânica é a durabilidade. A principal desvantagem é precisar anticoagular com varfarina. E para o idoso, por exemplo, essa vantagem da durabilidade talvez não seja tão interessante. Então, a biológica, acima de 50, na maioria dos estudos, a gente pensa acima de 50 anos, a biológica seria uma escolha adequada. Até porque agora a gente está evoluindo muito com os procedimentos transcatéter e pacientes com prótese biológica, que, por exemplo, envelhecem, degeneram. A gente pode pensar num valve-valve futuramente, né? E para o jovem isso não é uma opção, porque depois de valve-valve a gente vai fazer o quê, né? Excelente, Hanna. Agora vamos regredir. Vamos voltar para o paciente que não foi indicado cirurgia. Está com tratamento clínico, tem uma estenose mitral moderada.
como é que você vai fazer esse tratamento clínico? Como é que você vai manejar? Com que drogas você orienta? Você deve ser realizado isso? Tá, joia. Então, assim, de uma forma geral, a gente não tem nenhuma medicação, nenhum tratamento medicamentoso que vai evitar a progressão de uma doença valvar. Então, o paciente tendo uma doença valvar, eu preciso acompanhá-lo de perto, com consultas e com ecocardiograma para ver essa evolução, e aí, no momento certo, indicar, porque indicar tarde vai ser ruim. Então, eu tenho que indicar naquele primeiro momento que o paciente entrou nas indicações. Mas a gente tem algumas outras coisas que a gente precisa fazer. Então, sempre cuidar das comorbidades de uma forma geral. Lembrar, por exemplo, que pacientes com etiologia degenerativa são pacientes que tendem a ter hipertensão, diabetes, dislipidemia, e a gente precisa cuidar dessas comorbidades. Para pacientes reumáticos, a gente tem que lembrar da penicilina benzatina. Então, se eu estou falando que o paciente já tem uma sequela valvar, aquela penicilina benzatina ela deve ser aplicada até os 40, no mínimo. Se esse paciente tiver novos surtos ou se tiver exposição a maior risco de novos surtos, ele precisa fazer talvez até para o resto da vida. Eu preciso indicar para o meu paciente uma boa saúde bucal. Então, esse paciente ele tem maior risco de fazer endocardite infecciosa. Então, tem que ir ao dentista. Nossas diretrizes recomendam 3 a 4 vezes por ano, idealmente. Então, todas as vezes que for fazer algum procedimento dentário, gastrointestinal ou geniturinário, fazer profilaxia com antibiótico. Tem diretrizes que recomendam também fazer colonoscopia precoce para esses pacientes, para identificar, por exemplo, lesão intestinal, caso haja, acima de 45 anos, para a gente prevenir endocardite também para esses pacientes. Piercing, evitar fazer uso de piercing, porque são bacteremias que podem ficar recorrentes, principalmente se aquele piercing infectar. Então, a gente tem que lembrar desses cuidados clínicos que vão fazer com que essa válvula dure mais, mas não existe medicação que vá prevenir essa evolução. Tratamento, evolução. Agora eu vou puxar por um assunto que é até da minha área, tá? De arritmia. Como você falou, das complicações da fibrilação atrial, né? E a gente sabe que na fibrilação atrial, um dos grandes tratamentos que diminui desfechos é a questão de você prevenir fenômenos tromboembólicos, no caso, a anticoagulação. Então, com o surgimento dos DOACs, né, os estudos pivotais, eles excluíram os pacientes valvopatas, os pacientes portadores de valvopatia reumática, e a gente ficou com algumas lacunas na anticoagulação do valvopata portador de fibrilação atrial. Uma dessas lacunas foi quebrada com o River Trial, que foi um estudo que teve participação grande até do Brasil, né, que foi demonstrado que o uso do rivaroxaban no paciente portador de prótese biológica, ele não era inferior ao varfarina, né? Então, foi um estudo positivo em relação a isso. Isso animou muito a comunidade científica, né? A gente, caramba, então será que o paciente portador de febre reumática, de valvopatia reumática, esse paciente também não vai ter benefício? Ele tem fibrilação atrial por valvopatia reumática, mitral reumática. E teve o Invictus, né? Que foi publicado relativamente recente. Mas foi um banho de água fria. Acho que eu mesmo tinha uma grande expectativa que ia ser um estudo positivo, que o Invictus, para quem não sabe, ele pegou pacientes portadores de doença mitral reumática e tinha fibrilação atrial, e foi ver se o uso do rivaroxaban nesses pacientes era, pelo menos, não inferior com relação à varfarina. E foi um estudo negativo. Ou seja, temos que continuar ainda com o uso da varfarina. O que é que você acha por que isso aconteceu? Será que a gente tem alguma coisa na doença reumática que a gente não sabe ainda, na valvopatia reumática? Pois é uma doença que é muito pouco estudada, né? É uma doença que acomete países mais pobres e, de fato, até então a gente não tinha muita certeza se realmente ela se comportava de uma forma diferente, ela só não estava inclusa nos estudos. E aí o Invictus veio para realmente, não, agora vamos estudar esses pacientes, vamos tentar ver se a gente consegue o DOAC para esses pacientes, porque realmente uma das coisas mais chatas no acompanhamento é essa questão da varfarina, né? Infelizmente, é o que você falou, foi um balde de água fria. A própria discussão do estudo, se você for ler, eles ficam... Não esperávamos isso, a gente realmente esperava que agora a gente ia mostrar, o DOAC não se mostrou aumentar evento em nenhum paciente, não sabemos por que isso aconteceu. De fato, a gente não tem uma explicação. Eu acho que fica mais a lição da gente tentar estudar um pouco mais esses pacientes, talvez seja algo inflamatório relacionado à própria doença reumática que aumenta esse risco. Talvez eles até justificam, talvez esses pacientes que usam varfarina são pacientes que eles procuram mais o serviço de saúde porque eles estão o tempo inteiro
avaliando o INR, então eles estão com mais contato com o médico, mas se fosse só isso, a gente teria essa diferença talvez nos outros estudos também. Isso. Então eu imagino que é algo realmente relacionado à doença reumática, que a gente está precisando realmente estudar um pouco mais a fundo para tentar descobrir na fisiopatologia o que tem aí. Excelente. Então é muito legal estar discutindo estenose mitral, mas como a gente tem tempo, vamos passar para a próxima parte do podcast, a segunda parte, que é a insuficiência mitral. Então, vamos começar falando de insuficiência mitral primária. Quais são as principais etiologias e como é realizado o diagnóstico ecocardiográfico? Perfeito. Então, insuficiência mitral, a gente tem várias etiologias. Ainda no Brasil, a principal é a reumática, mas a gente também tem a etiologia degenerativa, a gente tem a sequela de endocardite infecciosa, com perfuração valvar, por exemplo, e a gente tem o prolapso também, que é uma etiologia bastante frequente no nosso meio, né? A gente, para diagnosticar através do ecocardiograma, a gente tem alguns critérios. Então, o volume regurgitante, ou seja, quanto que volta para dentro do átrio no momento da sístole, né? A insuficiência mitral é essa incompetência da válvula de segurar o sangue no momento da sístole para que ele vá para a aorta e ele acaba voltando para o átrio. Então, o volume regurgitante para dentro do átrio esquerdo, a área que esse jato regurgitante ocupa dentro do átrio esquerdo nesse momento, o tamanho do orifício que permite essa regurgitação, que mais? A vena contracta, então o ponto mais estreito do jato regurgitante, qual que é a sua espessura, são todos critérios ecocardiográficos que a gente pode usar para diagnosticar. E aí, de novo, a gente vai classificar a insuficiência mitral. Tem até o mínimo, né? O mínimo, às vezes, alguns cardiologistas ficam com dúvida realmente qual a diferença do mínimo para o discreto. O mínimo é aquela regurgitação que a gente até considera fisiológica. É muito pouco o escape. O discreto, o moderado e aí, em seguida, o importante. E também tem uma outra classificação através do ecocardiograma, que é a classificação de Carpentier, que ela classifica a primária em Carpentier 1, 2 e 3. 1 tem a mobilidade normal dessas cúspides, mas deixa refluir, que é o caso da perfuração. O tipo 2, que é a mobilidade aumentada, que seria o caso do prolapso, e o tipo 3, que é a degenerativa, que ela tem aquela restrição mesmo da mobilidade das cúspides. Tem algum desses parâmetros que você falou que você acha que é mais importante para o cardiologista clínico avaliar ou ficar mais atento ou não? Não, na verdade, nem sempre o ecocardiografista ele vai descrever todos, né? Mas existem, para cada um, existem parâmetros para definir se é discreta, moderada ou importante. E aí pode ser que de um eco para o outro, um descreva, outro não descreva. Então, na verdade, não existe um que é mais importante. Todos têm sua significância. E como é que você recomenda ser o segmento clínico desse paciente e quando indicar a cirurgia? Tá joia. Então, o segmento clínico é também com o exame físico, né, acompanhamento das consultas e o ecocardiograma. O ecocardiograma é indicado, isso varia de diretriz para diretriz, mas na nossa diretriz, a cada 2 a 3 anos, a gente indica acompanhar o paciente com insuficiência mitral discreta, a cada 1 a 2 anos, a insuficiência mitral moderada e a cada 6 meses, realmente, se o paciente já tem uma insuficiência mitral importante, assintomática, que eu ainda não estou indicando o procedimento. Então, acompanhar um pouco mais de perto a cada 6 meses. Então, assim, esses casos que não tem indicações de cirurgia, como é que se dá esse manejo clínico? Alguma medicação específica? Como é que você conduz clinicamente? Eu só acompanhar, pedir exames periódicos? Também a mesma coisa, na insuficiência mitral primária, né, o problema na válvula é um problema estrutural. Não existe medicação que a gente faça que vá prevenir essa progressão. É, novamente, o controle de comorbidades, anticoagular se o paciente tiver FA, fazer o uso da penicilina benzatina se for de etiologia reumática, ter todos aqueles cuidados para endocardite infecciosa. E o que seria a insuficiência mitral secundária? A gente está falando sempre aqui da primária, né? O que seria? A diferença da primária para a secundária é que na primária o problema é primário da válvula. Então, a válvula ela tem uma estrutura alterada, seja ela um espessamento, uma perfuração.
No caso da insuficiência mitral secundária, a gente tem que lembrar um pouquinho da anatomia da válvula mitral, mas ela é uma válvula mais complexa do que a aórtica, por exemplo. Então, ela tem as suas cúspides, ela tem suas cordoalhas, ela tem seu anel e ela tem a musculatura que está prendendo, que são os músculos papilares. Então, na insuficiência mitral secundária, é alguma coisa do aparato valvar, seja dilatação do anel, seja uma alteração da musculatura papilar, que está causando a deformação daquela válvula, mas a cúspide em si, ela é saudável. Então, o problema tende a ser mais ventricular. Por exemplo, na etiologia, na miocardiopatia dilatada, né? Que o paciente vai ter uma dilatação, um tracionamento apical daquelas cúspides por tracionamento mesmo da musculatura. Ou até isquêmica, que o paciente tem tracionamento de um ou do outro, uma cinesia segmentar ali, que vai causar a dificuldade do fechamento da válvula e a insuficiência. Mas a válvula em si está saudável. Sim, e falando em insuficiência mitral secundária, né, a gente sabe que tem um tratamento percutâneo, que é o MitraClip, e há 5 anos surgiu um estudo, né, o COAPT, e teve até uma divergência com o Mitra. Queria que você comentasse um pouco sobre esses 2 estudos, sobre essa divergência. Recentemente teve no American College os 5 anos de evolução do COAPT, e como é que está a indicação do MitraClip atualmente nas diretrizes? Então, na época ficou uma coisa muito diferente, né? O resultado do MITRA-FR, que foi não favorável ao uso do MitraClip, com o COAPT. O que esses estudos queriam? Eles comparavam pacientes com insuficiência cardíaca, com a insuficiência mitral secundária, fazer só o tratamento clínico otimizado, então a medicação a terapia para insuficiência cardíaca que a gente conhece, versus fazer essa terapia e tratar a insuficiência mitral secundária clipando essa válvula. Então, seria semelhante a uma cirurgia de Alfieri, só que feito transcatéter, a gente dá um pontinho no meio da válvula. E essa válvula diminui o seu orifício regurgitante e, consequentemente, a insuficiência mitral. O MITRA-FR, ele mostrou... Não mostrou benefício da clipagem, mas existe uma certa diferença. A maior discussão fala que, na verdade, é porque esses pacientes eles eram diferentes. Então, no MITRA-FR eram pacientes com fração de ejeção mais reduzida, ventrículos mais dilatados e uma insuficiência mitral que não era tão importante assim, versus o paciente do COAPT, que ele tinha mais um componente de insuficiência mitral, mas eram ventrículos menores, então diâmetro diastólico máximo de 70 e uma fração de ejeção que tinha que ser pelo menos maior que 20%. E aí, para esses pacientes que têm uma tendência realmente a ter mais insuficiência mitral e menos disfunção, menos dilatação, que foi no COAPT, ele mostrou um benefício de redução de mortalidade e de internação por insuficiência cardíaca. Isso já no seu desfecho primário, que era a intenção no acompanhamento de 2 anos. Esse ano a gente teve a publicação do acompanhamento dos 5 anos e, de fato, esse benefício se manteve, o que foi uma coisa bem positiva para a nossa prática clínica, né? A gente tem que lembrar que ao longo desses 5 anos a terapia de insuficiência cardíaca ela vem evoluindo também, então a gente tem o sacubitril/valsartana e inibidor do SGLT2 que vão favorecer ainda mais o tratamento clínico desse paciente. E aí as diretrizes, tanto de insuficiência cardíaca como de válvula, elas indicam que a gente use o MitraClip como um adjuvante. Então, quando que a gente vai indicar, né? O paciente que tem uma insuficiência cardíaca com uma fração de ejeção reduzida, abaixo de 50%, mas que seja maior que 20%, que tenha um ventrículo esquerdo menor que 70, de diâmetro diastólico, que não tenha hipertensão pulmonar, porque esses pacientes foram excluídos do estudo, estejam em terapia clínica otimizada do ponto de vista cardíaco, inclusive com acompanhamento com especialista em C, é o que as diretrizes recomendam, e que mesmo assim permaneçam sintomáticos, apesar dessa terapia otimizada, com uma insuficiência mitral moderada ou importante. Nesses casos, estaria indicado o MitraClip para tentar reduzir a insuficiência mitral e reduzir, consequentemente, sintomas e eventos. Excelente, Hannah. Então, acho que a gente fica por aqui. Eu queria agradecer você por essa excelente discussão, agradecer esse convite. É uma pessoa do seu nível aqui discutindo essa doença tão prevalente e tão comum que o cardiologista clínico tem muita dúvida quando chega no seu consultório. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Queria agradecer também a você, telespectador, o caro ouvinte. Então, é isso, Hannah. Muito obrigado. Obrigada, eu.